e aqueles que estão online conosco nessa noite. Nós estamos nas quintas-feiras vendo os milagres de Jesus. Esse é o 17º milagre narrado na Palavra de Deus. E são 37 milagres narrados na Palavra de Deus, dos Evangelhos, sobre que Jesus os fez, né? E aqui nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32, 33 e 34, nós encontramos esse milagre muito interessante. Eu convido você para ler juntamente comigo, se você puder. Diz assim a palavra de Deus, versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca vi nada parecido em Israel. Nunca se viu nada parecido em Israel. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Amém? Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra, que não seja eu, que seja o Teu Santo Espírito, Pai, ministrando as nossas vidas nessa noite. Que vidas aqui sejam salvas, libertas, transformadas, restauradas, que vidas sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua graça. Pai, que em nome de Jesus toda obra de Satanás contra nós seja desfeita e que somente o Senhor seja exaltado, glorificado, Seu Deus, em nosso meio. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, Jesus está numa maratona. Ele vem desde do Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, ele vem curando pessoas. Nesse dia, ele saiu de manhã da região dos Gadarenos, onde tinha um gadareno lá que foi liberto pelo Senhor, que era um endemoniado, que quebrava correntes e tudo mais, e ele vai de barco. E ele chega do outro lado, e ele começa ali do outro lado, do Mar da Galileia. A primeira coisa que ele faz, ele está dentro de uma casa, e os amigos trazem para ele um amigo para ser curado. Abre o teto da casa, o telhado da casa e desce ele. Isso tudo acontece num dia só. Aí ele vai saindo dali, ele vê Mateus cobrando impostos, chama Mateus para ser seu discípulo. Ele vai ali, Mateus começa a seguir ele, passa um pouquinho, chega os discípulos de João e questiona ele sobre o jejum. Ele está explicando sobre o jejum, chega Jairo e fala: minha filha está morrendo. Ele está saindo para ir na casa de Jairo, ele está andando, uma mulher toca a roupa dele e ela é curada. Ele fala: alguém tocou-me, saiu virtude de mim, alguém foi curado. E aí ele conversa, explica, a mulher está lá curada depois daquela hemorragia. Chega na casa de Jairo, o que acontece? A filha dele está morta. Ele fala: não está morta nada, entra lá dentro, ressuscita ela, fala para dar ela de comer. Na hora que vai saindo da casa, o que acontece? 2 cegos chegam gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de nós, o Senhor cura ele. Na hora que as pessoas começam a sair, chegam outras pessoas com o endemoniado. Isso está acontecendo tudo num dia só de Jesus. Deu para cansar? Está cansado? Você acha que o seu dia é muito longo? Você faz coisas demais num dia só? Imagina toda essa guerra espiritual. Expulsar esse tanto de demônios, né? Discutir com as pessoas, né? E logo após isso aqui ele vai falar sobre o fato deles chamarem ele de estar expulsando sobre demônios, o fato dele falar sobre a seara e tudo mais. Você imagina, o dia de Jesus era assim. Por isso que João disse: olha, não dava para escrever tudo que Jesus fez. Porque não teria rolos para poder escrever, não, os papiros daquela época, os livros daquela época para escrever. Porque se num dia só ele já fez tudo isso, né? Já atravessou o mar, já curou um, já chamou outro, já discutiu com outra turma, já curou outro, já saiu virtude, curou outro, ressuscitou um, curou 2 cegos, agora cura mais um. Esse homem que está mudo ali. Então o seu dia ali, o dia dele era cheio, né? E os dias do Senhor eram assim. E a palavra de Deus diz aqui para nós que
no versículo 32, enquanto eles se retiravam, enquanto os dois cegos, juntamente com as pessoas que estavam saindo, foi levado ali para Jesus o quê? Um homem endemoniado que não podia falar. Então, mal saíram os cegos, já trouxeram outra pessoa para Jesus curar. Naquele momento ali, nós vemos ali mostrando o estado deplorável que a humanidade vive. A humanidade é cheia de necessidade. Nós temos muitas doenças, muitas enfermidades, pandemias. Está todo mundo aqui com máscara, né? As pessoas na rua com máscara, todo mundo de máscara para todo lado por causa da pandemia do Covid. As pessoas estão com necessidades financeiras, necessidades emocionais, necessidades familiares, de relacionamento, de sentir que faz parte. A humanidade, ela vive num estado deplorável e ela precisa de Jesus, porque Jesus é a cura da humanidade. Olha, se o povo de Deus vivesse como o povo de Deus deveria viver, esse mundo já seria diferente. Se a igreja fosse o que ela deve ser, esse mundo já seria diferente. Agora imagina todo mundo vivendo para a glória de Deus e cheios de Jesus Cristo. Que coisa sensacional. E na compreensão dos judeus daquela época, eles entendiam que uma possessão demoníaca era necessário saber o nome do demônio para expulsar. Sabia disso? Então, para eles, esse homem não tinha solução nenhuma. Porque ele era mudo, ele não falava. O demônio fez com que ele ficasse mudo. O fato dele não conseguir mais falar, não tinha como ele dizer qual era o demônio que estava nele. Os judeus daquela época ficavam entrevistando demônio. Você vê algumas pessoas fazendo isso na televisão de vez em quando, né? Então, e aí o que acontecia? Sem saber o nome para poder expulsar, eles achavam que não era possível expulsar. Então veja o estado que esse homem está. E eles pensavam ali que sem identificar o nome do demônio, não dava para expulsar. Portanto, o demônio que fez o homem mudo, né, e não podia revelar o nome, era uma pessoa que para os judeus daquela época, os religiosos daquela época, não tinha como ser liberto, não tinha como ser curado mais, acabou. Era uma pessoa que estava condenada a ficar endemoniada por resto da vida. Então aqui tem mais um teste para Jesus do que qualquer outra coisa. Eles pegam uma pessoa que falava normalmente, que fica endemoniada e serra. Eu não sei se vocês já viram, eu já tive muitas experiências com endemoniados, né? Em alguns momentos o demônio serra a boca da pessoa, a pessoa fica serra. Né? E começa até a quebrar os dentes, né? Ali e tudo mais. A pessoa endemoniada naquela posição, eles falam, vamos levar para esse tal de Jesus, vamos ver se ele liberta. Né? Vamos ver agora, ele já curou cego, já ressuscitou a menina ali, ele já saiu virtude dele, só de tocar na roupa dele, vamos ver agora. Né? Então veja aí que eles estão aí nesse momento aí, querendo também testar Jesus de alguma forma, e para Jesus não tem problema nenhum. Jesus expulsa qualquer demônio. Jesus cura qualquer doença. Jesus não tem limites para ele. Quando as pessoas estão debaixo do poder do diabo, o que acontece? O diabo corta a sua boca, a sua língua de falar coisas boas. É fácil você saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou não, é pela boca. A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio. Uma pessoa que tem demônio nela, que está possuída, uma pessoa que está servindo a Satanás, o que ela faz? Ela só fala coisa ruim, só fala mal dos outros, só acha defeito em todo mundo. Não tem uma coisa boa nesse mundo, todo mundo não presta. Só vê, tudo que olha, vê que a outra pessoa está querendo tirar vantagem, que a outra pessoa está querendo passar a perna nela, e tudo mais. É uma boca que não consegue adorar, é uma boca que não consegue louvar, é uma boca que não consegue adorar, é uma boca que não consegue falar de Jesus para as pessoas, fala de política, fala de futebol, mas não consegue falar de Jesus. Fala de qualquer coisa, mas não consegue falar de Jesus. Por quê? A pessoa está com espíritos malignos impedindo de fazer isso. E olha o próximo versículo, o que diz para nós? Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Aleluia? Amém? Glória a Deus. Amém? A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel.
Nunca na história de Israel que soubesse um demônio que tivesse feito alguém ficar mudo, saiu. E a pessoa voltou a falar. Na crença deles, eles precisavam, para expulsar o demônio, saber o nome do demônio. Então, a cura foi imediata. Quando Jesus chegou e viu ali, o resultado foi imediato. Jesus simplesmente expulsou e ele começou a falar, não fez entrevista para ele, não perguntou o nome dele. Ele simplesmente expulsou o demônio. E ele saiu, e ele começou a falar. Eles nunca tinham visto isso antes em Israel. O povo de Israel não viu Moisés fazer isso, não viu Elias fazer isso, não viu Eliseu fazer isso, não tinha narrativa bíblica nenhuma do Antigo Testamento disso ter acontecido. Naquela época não tinha nada que havia acontecido daquela forma, eles não tinham visto ninguém ser liberto daquela forma, e por essa razão, esse milagre se tornou um milagre muito admirável. Você vê que é mais admirável do que ter ressuscitado a filha de Jairo, de ter feito 2 cegos ver. É mais admirável do que pegar um paralítico que foi descido numa sala e passou a andar. É mais admirável que uma mulher ter tocado somente a veste dele e ter saído curado. Tudo está acontecendo num dia só, e as pessoas que estão em volta de Jesus são as mesmas. Quem está seguindo Jesus o dia todo são os mesmos fariseus ali, as mesmas pessoas. É um milagre incrível. É um milagre sensacional. É um milagre que eles nunca viram antes. E Jesus mostrou não apenas a autoridade que ele tinha ali sobre o reino das trevas, mas ele mostrou a fraqueza das tradições dos rabinos, que determinava que quando Satanás, um demônio, lacrasse a boca de alguém, fizesse ele mudo, ele não tinha como ser liberto mais. Eu não sei se você já viu aquele caso assim, que a pessoa faz uma campanha, e a coisa que ele fez a campanha não acontece, e aí ele vai atrás da pessoa que criou a campanha, que recebeu o dinheiro dele e tudo mais, e a resposta sempre é uma só, não é? Você não teve fé suficiente. Não é assim que fala? Você deve ter falhado em algum lugar. Você não deu o suficiente, tem que contribuir mais. Não é assim? Mesma coisa lá nessa época. Os fariseus, que eram aquelas pessoas que saíam de lugar em lugar, levando cura, expulsando demônio e tudo mais, quando alguém não recebia, eles falavam a mesma coisa: faltou fé em você. Você não contribuiu tudo que você podia. Eles gostavam do dinheiro. Eles precisam ver. E eles fazem a mesma coisa que estão fazendo até hoje em nome de Deus, e Deus não tem parte nenhuma nisso. Porque Deus não está à venda. E Deus não faz o que Ele faz por causa de você, Ele faz o que Ele faz por causa dEle, porque Ele é amor, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é fiel. Deus, quando realiza, Ele realiza da compaixão que Ele tem. Ele realiza do amor que Ele tem, da alegria e a satisfação que Ele tem em nos libertar. É lógico que precisamos ter fé, lógico. Mas ele não está à venda, onde eu mostrei a minha fé com tantos R$1.000, e aí eu agora comprei ele. Ele é obrigado a me curar ou me fazer rico. Não funciona assim. Deus não está participando de barganha de troca. Deus é Deus, né? Deus é fiel. Então, esses fariseus aqui, essas pessoas, nunca tinham visto tal coisa. E ele aqui começa a quebrar toda aquela tradição rabínica que tinha naquela época, toda aquela tradição dos fariseus e tudo mais, ele começa a quebrar tudo aquilo, porque para eles nunca teria condição de uma pessoa endemoniada ser liberta sem ela falar o nome. E Jesus libertou. Jogou tudo no ralo. Tudo que eles falavam, né? Então Jesus deixa claro aqui, né, que nós não precisamos interrogar demônios. Nós não precisamos ficar com muita trela com demônios. Se alguém endemoniado chegar, a gente expulsa em nome de Jesus. E tem mais, hein? Então as pessoas começam a conversar muito com o demônio, e o demônio começa a falar os lixos dele também. Né? Eu te vi tal dia fazendo isso, você faz aquilo no secreto. Aí o cara que está expulsando sai envergonhado. Sai igual os 2 rapazes lá, o pessoal lá, os filhos dos sacerdotes que saíram expulsando demônio e falou: estou expulsando em nome de Jesus que Paulo prega. Falou: Paulo e Jesus eu conheço, mas você não. E deu um cacete neles, tirou a roupa deles e saíram pelados correndo na rua. Né?
Nós não temos que ficar com muita trela com demônios, né? Nós temos que expulsar. E nós chegamos no versículo 34, e o motivo que eu estou dizendo isso e repetindo esse fato aí para vocês, é porque exatamente o que os fariseus vão falar agora, é exatamente porque Jesus acabou de realizar um milagre que eles nunca deram conta de realizar antes. Não tinha narrativa nenhuma no Antigo Testamento, porque ressuscitar no Antigo Testamento tem, amém? Né? A pessoa que era paralítica andar, já tinha acontecido. A pessoa cega ver, já tinha acontecido. Todos os milagres que Jesus tinha feito naquele dia, eles já tinham ou visto acontecer dentro da fé deles, ou eles liam no Antigo Testamento e encontravam acontecendo. Então Jesus não estava fazendo nada novo. Jesus está fazendo uma coisa que Deus já fez antes. De repente, Jesus faz uma coisa que nunca tinha sido feito antes. Faz o mudo voltar a falar. Esse mudo é liberto. E vai contra toda a tradição, porque eles falavam, olha, todo mundo não consegue ser liberto, porque não consegue falar o nome do demônio. E por isso eles vão falar assim, mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Está vendo a desculpa? Nós nunca fizemos porque nós não temos demônio em nós. É isso que os fariseus estão dizendo. Mas Jesus fez agora porque ele está fazendo em nome do príncipe dos demônios. Vê como é que o ser humano é terrível. O ser humano, quando vê um milagre que ele não conseguiu fazer, do que se alegrar, ele quer encontrar defeito. Veja, lembra que eu falei agora há pouco que a pessoa que não está com o Espírito de Deus nela só fala coisa ruim dos outros? Os fariseus só falavam mal de Jesus, só falavam mal das coisas de Deus, só falavam mal das pessoas, só queriam o dinheiro das pessoas, só queriam as pessoas servindo eles o tempo todo. Essa era uma seita que tinha naquela época, terrível. Eles eram os que trabalhavam nas emoções das pessoas, e eles tinham um negócio de anjo para cá e anjo para lá. E eles tinham um negócio de revelação para cá e outra para lá. E eles tinham um negócio de profecia para cá e outra para lá. Estão dizendo aqui, o pessoal aqui da igreja, o pessoal que está em casa, o pessoal está falando, está parecendo os dias de hoje. Pois é, não tem nada novo, meus irmãos. Não tem nada novo. O ser humano, ele é o mesmo, sempre foi o mesmo, desde a queda. A gente continua fazendo as mesmas cacas. E ainda quer usar Deus para a gente poder sair por cima da caca. Né? Então o que é? Eles trabalhavam na emoção, trabalhavam na situação e prometiam uma coisa e outra, e as pessoas faziam campanhas com eles e seguiam eles e faziam parte do discipulado deles e aquele negócio todo, e eles ficavam humilhando e massacrando o povo para tirar dinheiro do povo, para o povo servir eles, e era anjo para cá, era profecia para cá, revelação para lá, e não sei o que, e cura, e vai, cheio de movimento. Os fariseus eram assim. Eles viviam assim, eles humilhavam as pessoas assim, eles usavam as pessoas assim, e toda vez que eles pregavam alguma coisa, alguém fazia a campanha deles e não dava certo, era sempre culpa da pessoa. Faltou fé. Você não contribuiu o suficiente. Você não queimou dinheiro o suficiente aqui na nosso fogo, né? Então, veja aí. Eles pregavam assim, eles tinham um monte de normas que as pessoas tinham que seguir, mas chega Jesus quebrando todos esses ensinamentos mentirosos e pegando aquele mudo que todo mundo achou que nunca poderia ser curado, sem entrevistar, sem jogar ele para lá e para cá, sem fazer o away, simplesmente expulsou e ele começou a falar imediatamente, mostrando o poder, a autoridade que ele tem, porque Jesus ele tem prazer, como a gente viu, o dia todo estar abençoando as pessoas. Ele tinha e ele tem, e ele continua tendo, e sempre terá a alegria de passar o dia todo nos abençoando. Por isso que ele veio e deu a vida por nós. Temos algumas lições que nós podemos aprender com esse texto aqui. Né? Por exemplo, nós podemos aprender que para Jesus não é impossível. Amém?
que não podemos limitar Jesus. Não dá para colocar Jesus na caixinha. Ah, nunca se viu isso antes em Israel. Não importa, para Jesus é fichinha. Ah, nunca vi isso acontecer. Ah, duvido o que ele faz, né? Será? O nosso Deus, o nosso Jesus não tem limite. Tem muita gente que diz que ele não cura do Covid. Eu tenho certeza que ele já curou várias pessoas do Covid. Deve estar cheio de testemunho para todo lado aí. Né? Tem um monte de gente que já teve na UTI, entubado e está hoje em casa. Né? E no momento que os médicos não sabiam nem o que era a Covid. E a igreja orou. Teve outros que chegou a hora do Senhor recolher e foi embora. Não está mais com a gente. Mas a verdade é que nós não podemos limitar Jesus. Outra lição que nós aprendemos é que Jesus não está limitado a costumes e tradições humanas. Eles são as tradições deles, os costumes deles. E muitas vezes nós queremos limitar Deus às nossas tradições. Os nossos costumes. Da nossa igreja não tem esse costume. Eu nunca fiz assim. Né? Não, a gente não usa com óleo. Não, a gente usa com óleo. Não, a gente usa roupa assim. Não, a gente usa roupa assada. A gente quer colocar Jesus nas nossas tradições. Jesus, ele está além das nossas tradições e os nossos costumes humanos. Os fariseus queriam que Jesus ficasse dentro da caixinha. Dentro das tradições dele, das invenções dele. Lembra? Deus deu 10 mandamentos. E quantas leis eles inventaram em cima dos 10 mandamentos? 600 e tantas leis. Para poder oprimir o povo. Deus deu 10, eles criaram mais de 600 para oprimir o povo. Outra lição que eu creio que nós aprendemos aqui é que nós devemos nos maravilhar com todos os milagres de Jesus. O povo ficou maravilhado. Nós nunca vimos isso antes. Nós não podemos nos acostumar com os milagres de Jesus. Nós devemos celebrar todos os milagres que Jesus faz. Sempre lembrar deles, sempre contar eles e sempre dizer quão grande é o nosso Senhor. E em quarto e último lugar, para nós encerrarmos, cuidado para você não tentar tirar a glória de Jesus. Os fariseus tentaram tirar a glória de Jesus e dizer que estava fazendo aquilo pelos demônios. Às vezes nós vamos ver Deus fazendo uma obra, curando alguém, e a gente olha para quem ele está usando, e a gente sabe algumas coisas dele, e a gente quer dizer que foi Satanás que cura também, um monte de coisa. Quem cura é o Senhor. Deus não cura por causa do homem que está orando, Deus cura por causa do amor dele, da fé de quem está recebendo. Deus cura porque ele sabe que aquele testemunho vai servir para a glória dele. Tudo que Deus faz é para a glória dele, não é para a glória minha ou sua. Então vamos tomar cuidado de nós não roubarmos a glória para nós, se Deus nos usar, e muito menos tentar desfazer do que Deus fez, apesar de quem Ele usou. Sabe por quê? Muitas vezes, a pessoa que é muito certinha, não é usada por Deus porque ele é certinho demais, até mais do que Deus, ele se acha demais. O outro que está com a vida toda bagunçada, ele falou, Senhor, me usa aqui, eu vou orar, e ele ora por qualquer um que ele viu na frente, crendo que Deus vai curar. E aí Deus sai curando. Porque Deus não está fazendo no nome dele, da pessoa. Deus está fazendo em nome do Filho dele, Jesus Cristo. E a obra é do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender essas lições. Entender que Deus não tem limite. Entender que Deus não está dentro dos nossos costumes, das nossas tradições. Ficar alegre com todos os milagres que Deus faz. Nós vamos ter um milagre aqui domingo. Nós vamos batizar o Samuel. Né, Samuel? Glória a Deus. Samuel será batizado domingo. O dia mais frio dessa semana você vai ser batizado. Vai passar de 20 graus. Né? A água vai estar deliciosa. Né? Mas é um milagre. No meio da pandemia, vida sendo salva, sendo discipulada, sendo batizado. Louvado seja o Senhor por isso. E a glória não é nem do pai dele, não é do Alberto que fez o discipulado, não é da igreja. A glória é do Senhor. Somente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz.